E aí pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos para mais uma aula de processo civil. Continuando agora sobre provas em espécie, vamos falar a respeito da prova testemunhal. Produção da prova testemunhal, uma das provas mais utilizadas no dia a dia forense, além da prova documental. Então nós vamos falar hoje a respeito da prova testemunhal. Por que eu estou usando essa metodologia com vocês agora aqui na lousa? Porque eu preciso passar a dinâmica que acontece da inquirição dessas testemunhas. Então, por aqui vai ser mais fácil de você compreender a ordem e a dinâmica em que acontece a oitiva das testemunhas, tá? Prova testemunhal que nós vamos ver os artigos 422 a 463. São muitos artigos, mas você vai ver que eu vou aqui fazer um resumo mais condensado possível, sem perder os principais detalhes para vocês, tá? Como regra, a prova testemunhal ela pode ser utilizada em qualquer situação, exceto quando a lei determinar que um fato específico só possa ser provado por uma prova documental ou por qualquer outro meio de prova, menos o testemunhal. Então quer dizer o seguinte, que como regra, a prova testemunhal sempre será admissível, salvo ou exceto quando a lei disser que somente por determinado meio de prova é que se prova a ocorrência daquele ato. Então, se a lei disser que não se pode provar determinado ato por testemunhas, não pode ser provado aquele ato por testemunhas, só pelo meio de prova que a lei especificar. Um exemplo muito fácil é o do artigo 108 do Código Civil, que fala a respeito da escritura pública quando se trata de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos. A lei fala que precisa de escritura pública, então não posso usar prova testemunhal para provar a compra e venda desse imóvel, tá? E outra, não vai acontecer necessidade de prova testemunhal também quando a lei fala que por outro meio de prova somente é admissível. Por exemplo, quando somente por perícia ou somente pela confissão pode ser provado determinado ato. Beleza? Eu quero que vocês prestem atenção no artigo 444, que fala o seguinte, que pode haver prova testemunhal mesmo quando a legislação determinar que aquela obrigação seja aprovada por prova documental, quando houver indício de prova documental a respeito daquela obrigação. Então, eu posso ter uma obrigação que a lei fala, olha, você só pode provar isso aqui por prova documental. Mas eu não tenho essa prova documental 100%, eu tenho ela apenas um indício de que existe aquela obrigação. Posso complementar com prova testemunhal. Isso o STJ vem decidindo bastante a respeito do uso de print de WhatsApp para poder comprovar alguma obrigação ou poder comprovar algum ato ou alguma lesão a alguém. O STJ vem entendendo o seguinte, que é válido o print de WhatsApp? Como prova documental. Porém, ele precisa ser complementado por outro meio de prova, porque ele é apenas um indício. Então, isso seria uma aplicação no caso da prova testemunhal. Tá? O artigo 446 ele traz uma informação interessantíssima que é a respeito dos contratos simulados. Contratos simulados e também quando a obrigação tiver vícios de consentimento. Por que eu estou fazendo aqui essa observação com vocês? Porque nessas duas situações é admissível a prova testemunhal. Se cair numa prova
em qualquer prova, OAB, concurso, alguma coisa, dentro da parte inicial a respeito de prova testemunhal, com certeza vai cair perguntando se testemunha pode provar contratos simulados. É uma questão muito hiper batida a respeito disso daí. Outra pergunta também que chove de perguntas é a respeito de que a seguinte pergunta: quem pode ser testemunha? Quem pode ser testemunha? Isso daí vocês vão ver muito, principalmente na vida prática de vocês, tá? Como advogados, promotores, juízes, eles sempre vão perguntar para vocês quem posso usar como testemunha. O artigo 447 fala que, como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, exceto, ou seja, qualquer pessoa tirando ou excluindo os incapazes, os suspeitos e os impedidos. Ótimo? Então, como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. Então, se perguntar para você, menor de 16 anos, pode ser testemunha? Não, porque ele é absolutamente capaz. Maior de 16, menor de 18 anos, pode ser testemunha? Não, porque ele é relativamente incapaz. Entra no caso das incapacidades. A gente tem que lembrar do Código Civil nessas situações, tá bom? Então, eu quero que você também faça uma observação, puxe aí uma setinha, coloque aí um sinal bem grande no seu caderno, o seguinte: eu sei que incapazes, suspeitos, impedidos não podem ser testemunhas. Porém, o juiz até pode ouvi-los, tá? O juiz pode ouvir caso for necessário. Então, quero que você coloque assim no caderno de vocês: se for necessário, o juiz poderá admitir o depoimento do incapaz, do suspeito e do impedido. Ponto. Se for necessário, ele vai poder admitir. Porque, de repente, somente essas pessoas que estão aqui é que presenciaram o fato. Então, ele vai admitir o depoimento deles. Todavia, vocês já anotaram uma primeira informação, vai anotar outra. Coloca assim: os incapazes, vírgula, suspeitos, vírgula, impedidos, não prestam o compromisso legal. Eles não têm o compromisso legal de dizer a verdade sobre aquilo que souber e lhe for perguntado. Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha, exceto os incapazes, suspeitos e impedidos, tá bom? Está aí no artigo 447. Sobre a testemunha, é interessante a gente notar o seguinte: o rol de testemunha, quando ele será apresentado? A apresentação ela vai acontecer lá nos casos do artigo 357, parágrafo 4º, que fala lá da fase saneadora, quando for designada audiência de instrução e julgamento, onde é ouvido ou é colhido as provas verbais. Então, o rol é apresentado a partir é determinada a apresentação na decisão saneadora, ou na audiência saneadora, ou então no negócio jurídico saneador, tá? A partir daquele momento tem o prazo comum de 15 dias para apresentar o rol de testemunhas. Interessante pensar o seguinte: mudança no rol de testemunhas. Porque às vezes você vai apresentar a testemunha, o rol de testemunhas, no máximo 10, e
talvez a audiência de instrução vai acontecer daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, a gente não sabe. E o artigo 450 ele diz o seguinte, olha, de preferência lá no rol de testemunhas você vai constar as informações como nome, profissão, estado civil, a idade da testemunha, CPF, RG, o endereço profissional ou endereço residencial. Ótimo. Agora, uma vez apresentado o rol de testemunhas, eu posso mudar? Como regra, não. Mas eu posso mudar, poderá ser mudado. Ou seja, eu posso substituir uma testemunha por outra quando ou a testemunha falecer, ou uma testemunha tiver uma enfermidade e essa enfermidade a impossibilita de prestar o seu depoimento, ou quando ela mudou de residência ou mudou de trabalho sem ter indicado o novo local em que ela está residindo ou trabalhando. A respeito da mudança no rol de testemunhas, a respeito da apresentação e a respeito do rol de testemunhas como um todo, eu quero que você anote uma observação que eu tenho certeza que essa observação vai cair na prova para você. Não estou falando a minha, mas vai cair numa prova e isso vai ser uma situação prática que talvez você vai viver. Coloca assim: apresentado o rol de testemunhas, vírgula, ele não poderá ser modificado. Ele não poderá ser modificado, a não ser nas situações do artigo 451, que são essas situações de falecimento, enfermidade, por aí vai. Continua assim. Dessa maneira, é possível concluir que não é permitida a emenda na petição de apresentação do rol de testemunhas, uma vez que, apresentado o rol de testemunhas, mesmo que não contenha o máximo de testemunhas legais, o máximo de testemunhas permitidas pela lei, ocorrerá a preclusão consumativa. Tá? Então, se eu tenho um limite de 10 para apresentar, apresentei 5, depois quero apresentar mais 5, acabou. Passou o prazo de apresentação, não posso mais, porque ocorre a famosa preclusão consumativa. Tá bom? Então, se você for trabalhar e falar, olha, eu preciso de 5 testemunhas e a sua parte processual levar só 3, deixe bem claro para ela, olha, não posso colocar mais 2 pessoas no processo, a não ser que dessas 3, 2 morra e eu faço só substituição, tá bom? Então, vamos continuar. Evidentemente que a testemunha ela vai prestar o seu depoimento na audiência de instrução e julgamento. Ótimo. Agora, o que vai ser mais interessante aqui é a dinâmica a respeito da audiência de instrução e julgamento. Antes de falar nisso, eu quero só que você anote o seguinte. Essa informação está no artigo 455 e vai dizer o seguinte, olha, compete ao advogado fazer a informação e a intimação da testemunha sobre o local, a data e o horário da audiência de instrução e julgamento. Então, o advogado, com o CPC 2015, recebeu esse encargo para que ele possa fazer. Tá? A respeito da dinâmica da audiência de instrução. Dinâmica. Como é que acontece? Como é que acontece essa audiência da instrução? Quem ouve primeiro, quem não ouve? Seguinte, quando se fala a respeito da dinâmica da audiência da instrução, eu tenho que aqui fazer um quadro com vocês. Por quê? De um lado, eu terei a testemunha do autor,
de um lado eu terei a testemunha do réu, tá? Então eu tenho que dividir essa dinâmica em, primeiro, ordem de inquirição. Ou seja, qual que é a ordem, qual testemunha vai ser ouvida primeiro. Então, eu tenho aqui que primeiro, só mudar para o lápis. Primeiro, eu ouço a testemunha do autor e depois que acabaram todas as testemunhas do autor, eu vou para a testemunha do réu. Então eu ouço todas as testemunhas do autor em ordem sucessiva, depois todas as testemunhas do réu em ordem sucessiva. Ordem sucessiva quer dizer o seguinte: o autor tem 5 testemunhas, ouça 5. O réu tem 7 testemunhas, ouça 7. Não vou intercalando uma do autor, outra do réu. Isso não existe. Eu não intercalo oitiva de testemunhas, tá? Então, a inquirição é primeiro testemunhas do autor e testemunha do réu. Ah, mas no processo só tem testemunha do autor. Então só vai ouvir testemunha do autor. Ah, no processo só tem testemunha do réu. Então só vai ouvir testemunha do réu. Aqui nós estamos falando no caso em que as duas partes têm testemunhas. Continuando. Aqui, agora vamos falar a respeito sobre a ordem nas perguntas. E aqui eu vou fazer só um desenho com vocês, tá? Então eu tenho aqui a testemunha do autor e depois eu tenho a testemunha do réu. Quando vai haver a testemunha do autor, quem pergunta primeiro, ou seja, quem vai ser o advogado vai perguntar primeiro. Antes de começar a respeito disso daí, eu quero que você... Só vou adiantar a informação, daqui a pouco eu coloco isso aí no caderno de vocês. Primeiro, quero falar para você o seguinte, que o juiz pode fazer a inquirição da testemunha antes ou depois dos advogados, tá? E a pergunta ela é feita diretamente para a testemunha e o juiz vai indeferir a pergunta que ele entender como impertinente, como não tiver conexão com aquela situação. Quando for a testemunha do autor, primeiro, o autor pergunta, depois o réu pergunta, tá? O código fala assim, primeiro, quem arrolou a testemunha vai fazer a sua inquirição primeiro. Então, se o autor arrolou, então ele foi o responsável por arrolar aquela testemunha, ou seja, indicar aquela testemunha. Então, ele vai perguntar primeiro. Então, quando for a testemunha do réu, primeiro, quem vai perguntar? Quem arrolou, não é verdade? Quem arrolou não foi o réu? Então, nesse caso, quando for testemunha do réu, primeiro, o réu pergunta e depois o autor pergunta. Tudo bem? Então essa é a dinâmica. Quando eu tenho a testemunha do autor, o advogado do autor vai fazer primeiro as perguntas, depois o advogado do réu. Quando eu tenho a testemunha do réu, primeiro o advogado do réu, depois o advogado do autor. Só para nós encerrarmos aqui, eu quero colocar as observações gerais. Observações gerais. Então coloca assim: o juiz poderá inquirir a testemunha antes ou depois das partes. Essa é a primeira observação que eu quero que você anote, tá? O juiz poderá inquirir a testemunha antes ou depois das partes. Outra informação, essa é importantíssima. Coloca assim: o juiz cuidará para que uma testemunha não ouça o depoimento da outra. Anotou isso aí? Então, olha só. Enquanto uma testemunha do autor estiver depondo, as testemunhas do réu,
e até mesmo as próprias testemunhas do autor não podem ouvir o depoimento daquela testemunha que está fazendo depoimento naquela hora. Então o juiz tem que cuidar para que as testemunhas fiquem em um local afastado para que não possa ouvir, tá? Então a testemunha não pode ouvir o depoimento da outra. Outra informação que eu quero que vocês anotem aí é o seguinte. Coloca assim. A testemunha poderá requerer que a testemunha poderá requerer que a parte que arrolou, tá? Faça o pagamento das despesas inerentes ao seu comparecimento. Ponto. Então, às vezes, a testemunha teve que pagar deslocamento, teve que pagar hospedagem, então ele pode requerer que a parte que arrolou faça o reembolso dessas despesas, tá bom? Outra informação que eu quero que você coloque aí no caderninho lindo de vocês também. Coloca assim. Isso está bem no finalzinho já do capítulo de testemunha. Coloca assim. O depoimento prestado pela testemunha é considerado serviço público. Tá? É considerado serviço público. Ótima questão para cair em direito administrativo e direito constitucional também. E por fim, coloca assim. A testemunha que tem vínculo seletista, ou seja, ela tem a CLT com as devidas anotações, né? A testemunha tem vínculo seletista, não poderá ter descontos em razão do dia em que ela não compareceu no trabalho para prestar o seu depoimento. Tudo bem? Anotaram tudo? Bom, na próxima aula eu volto para falar a respeito de provas documentais. Obrigado e até a próxima aula.